Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Criador abençoe. Eu tenho a presença do meu filho Natan. Criador abençoe. E do meu filho Aleph. Criador abençoe. Esta família aqui para servir a sua e nós estamos juntos no canal Sobrevivência. Seja bem-vindo. Você encontrará aqui um compromisso com os fatos. Se você não é inscrito, se inscreva. O nosso canal pode alcançar mais pessoas com a sua indicação, com a sua inscrição. E se você gostou do conteúdo, você pode compartilhar também. Quer acompanhar os nossos vídeos? Aqui você aperta as notificações e irá receber os vídeos que nós enviamos para o canal. Nós temos aqui dois links, o do Telegram e do WhatsApp, para você participar do grupo conosco, receber o material que nós usamos para montar os vídeos em PDF para você fazer a sua própria meditação e ter a sua vivência pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o calendário vigente que inicia o calendário do Criador, para quem não sabe, para quem já está nos acompanhando há algum tempo, já se familiarizou. Mas dia 19 agora nós teremos o início da estação de primavera em Israel e outono aqui no Brasil. No quarto dia da semana, na quarta-feira, exatamente na metade da semana, como diz Êxodo 1, capítulo 1, verso 14, lá iniciou a contagem dos meses. Gênesis 1, verso 14. Exato, eu falei isso errado? Falei errado? Mas então nós temos a possibilidade agora de conhecer alguns detalhes para você que está chegando e para você que já está conosco. Nós vamos trazer um diferencial hoje que está relacionado com o ano jubileu, em que ano jubileu nós estamos e em que ano da contagem crescente desde Gênesis até aqui. Para você compreender melhor, seria interessante você assistir o tempo profético de Adão até o Egito. Nós iniciamos lá na era de Touro, junto com as orientações, como diz a criação, né, na cabeça de Touro. Então nós iniciamos a contagem das eras lá. Atualmente estamos na era de peixes e nós falamos sobre a era de Touro e como os patriarcas viam o tempo naquela época. Não saia daí, é de grande importância para você compreender como você pode identificar um calendário de acordo com a Bíblia, de acordo com a literatura de Qumran, de acordo com a história e artigos científicos também. Nós temos uma passagem que ela é indispensável para que possamos compreender a respeito do calendário. Ela está em Êxodo 12, e no verso de 1 a 6, um detalhe importante na própria escritura, mencionando quando começa o mês do calendário do Criador. E falou o Criador a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, o Criador possui uma contagem de tempo. E como é essa contagem de tempo? O que acontece de especial nesse mês que identifica ele? Mariane, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada homem para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada homem conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará entre os 2 anoitecer. Se você for observar detalhes aqui do 12 e do 13 de Êxodo, você vai perceber que a informação aqui é muito clara, mencionada, falando sobre a estação desse início de mês. Ficou claro aqui que nesse mês é celebrado a Páscoa e também fica claro no texto, nós não vamos entrar nesse pormenor porque já mencionamos em outros vídeos, que o mês de Aviv, o mês da primavera,
é o mês que está relacionado, ou melhor, é a estação que está relacionada com o primeiro mês. Um detalhe importante aqui que não pode faltar, mas Rogério, a gente não pode escolher uma data para celebrar. O Papa Gregório lançou um calendário chamado de Gregoriano, ele está à disposição da comunidade cristã e todo ano comemora-se a Páscoa no domingo, certo? E então eu queria saber, não posso comemorar num dia, no horário, na hora em que eu quiser? Não, o Criador ele é específico. Ele mencionou para que o cordeiro fosse guardado até o 14º dia do mês, do 10º ao 14º, e era para ser imolado à tarde, e a Páscoa era para acontecer ao anoitecer, correto? Então, no 15º dia, a viração do dia segundo a Escritura, isso não deve ser novidade para ninguém. Segundo a Escritura, o anoitecer são as primeiras horas, é muito claro isso, dá para a gente discorrer horas falando sobre isso, mas já mencionamos em outro vídeo. Um detalhe que não pode faltar para as pessoas que têm a mente aberta e já conhecem a respeito dos livros encontrados, dos fragmentos encontrados nas cavernas de Qumran e que fazem parte do museu em Jerusalém, o Museu de Chapéu, nós temos alguns detalhes importantes aqui de um pacto mais antigo do que esse pacto feito com o povo, a descendência de Abraão lá no Egito. O que está no capítulo 6, Mariane, do livro de Jubileus, no verso 23. Lê pra gente. Os dias da comemoração e os dias oportunos são no início do 1º, do 4º, do 7º e do 10º mês, as 4 repartições do ano. São escritos e estabelecidos para testemunho eterno. Então, nós temos 4 repartições no ano. Se você for fazer uma pesquisa dentro do contexto aqui, você vai ver que o texto fala sobre as 4 estações. Então, no início de cada estação, da primeira estação é o primeiro mês, nós estamos falando da primavera de Israel, tá? Aqui no Brasil, quarta-feira vai iniciar o outono, Israel vai iniciar a primavera. Então, no início do outono aqui no Brasil, né, e primavera lá em Israel, e as outras demais estações são a cabeça de 4 dos 12 meses do calendário do Criador. Então são dias festivos para se alegrar. É muito importante você com a sua família preparar um banquete e se alegrar nessa virada do ano do calendário do Criador. E assim eles são estabelecidos e assim se elevam sobre as tábuas dos céus. 13 semanas, uma das quais de uma outra estação, é a comemoração. Da primeira à segunda, da segunda à terceira, da terceira para a quarta. E formam todos os dias estabelecidos 52 semanas, e todas as semanas formam um ano completo. Então, o calendário do Criador precisa de 52 semanas completas. Nem mais e nem menos. Nem mais e nem menos. E aqui encerra, né, Mariane? Tem mais um pedacinho aqui. Mariane fará a leitura. E tu ordena aos filhos de Israel que observe os anos segundo este cálculo. 364 dias formam um ano inteiro, e que não altere o cômputo do tempo dos seus dias e das suas festas, pois tudo acontecerá a eles segundo o seu testemunho, e que não passe além do dia estabelecido e não violem a festa. Exatamente. Então, também o texto de Qumran, um dos fragmentos encontrados lá na caverna, menciona no livro de Jubileus, aqui lido por nós, e você pode receber ele, nós podemos te enviar gratuitamente em PDF. Aqui vem mencionando a quantidade de semanas, a quantidade de estações do calendário, de transições a cada 3 meses, e os dias do calendário, quantos dias deve ter o calendário do Criador. Então, deixado claro aqui, nós vamos apresentar para você agora o calendário, né? O calendário do Criador. Ele é importantíssimo para a nossa localização no tempo. Nós deixamos bem detalhado aqui para você como que você chegou a esse calendário, como que a sua família chegou a esse calendário.
nós estamos pesquisando já há muito tempo. Nós temos um marco de deslocamento dos luzeiros aqui. O Criador diz que em Gênesis capítulo 1, verso 14, ali próximo, no quarto dia, ele diz que os luzeiros foram feitos para marcar as estações, os meses e o ano. E nós temos usado ele. Você também pode, veja os nossos outros vídeos, mas o detalhe é que dia 20 de março do calendário gregoriano, tá vendo aqui? O esboço diz assim, olha, calendário gregoriano, os números claros na primeira linha. Então eu tenho a semana dividida do primeiro dia ao dia do descanso, né? É o sétimo dia. Exato, aqui seria o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sétimo dia. Exatamente como nós encontramos na história, na literatura de Qumran e bíblica também. Aqui nós temos o calendário gregoriano nessa linha de cima aqui, tá? Esse calendário é antiguíssimo, ele traz festividades cristãs e nós colocamos ele aqui para você não se perder. Na linha de baixo, nós temos o calendário do Criador, para você não se perder no tempo. Então, no dia 20 de março, no quarto dia da semana, o Sol vai entrar no portão 4. Já vai estar, né, Mariana? Ele faz a transição de terça para quarta. Sim, dia 1º ele já está dentro do quarto portão. Exatamente. Celestial. No quarto dia da semana, para quem não viu nossos vídeos, veja, nós temos um próximo para explicar esses detalhes dos portões também. Mas no quarto dia da semana ele já vai adentrar ali, discorrer dentro do quarto portão e é primeiro do ano 6120. Por que que é 6120? Nós já explicamos no vídeo anterior das eras, e se você não viu, veja ele. E nós vamos discorrer ainda no 125º jubileu, que iniciou esse jubileu. Ele iniciou, deixa eu abrir aqui para você entender. Nós vamos lá para o finalzinho da contagem das eras nossa aqui, e você vai ver que ele inicia no ano de 1981, certo? O início aqui é bem pesado, né? São várias páginas esse arquivo do Word. Deixa eu colocar aqui no local certinho. Isso. Então, o 125º jubileu, ele iniciou na primeira semana do primeiro septênio aqui desse jubileu, tá? Então, cada ano é uma semana, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Semanas de anos. Semana de anos. Então, no ano 6077, que foi 1981, iniciou o 125º jubileu de 50 anos. Nós fizemos essa contagem desde a criação. Encontramos o ponto de partida na cabeça de todas as coisas. Eu sou a cabeça de touro, está descrita, o princípio e o fim. Então, nós colocamos lá. E daí, nós estamos discorrendo. Quando que vai mudar esse jubileu, Rogério? Esse jubileu, ele vai fazer a mudança dele no ano de 2030. Quando terminar o ano de 2029 do calendário do Criador, lembrando que eu coloquei o gregoriano aqui. 2029 do calendário gregoriano. Para você compreender o tempo, tá? Mas a contagem é feita dentro do calendário do Criador. Então, a viração para o próximo jubileu do 126º vai ser em 2030. E lá vai estar completando o ano 6126. Então, o Criador disse lá em Êxodo, esse será o princípio dos meses, no 10º dia vocês vão separar o cordeiro, está aqui o 10º dia, que será no dia 29 de março. Nós não imolamos o cordeiro aqui, entendemos que não há necessidade mais. Já explicamos isso em outros vídeos. Então, separou ele e ele é guardado até o 14º dia. Aqui estou circulando com o mouse aqui o 14º dia, que é no terceiro dia da semana, exatamente como está descrito lá no Evangelho. Você consegue fazer a conta lá no Evangelho a partir
da saída de Jesus, ou Cristo, como você queira chamar, nós chamamos ele aqui de Cordeiro. Cordeiro ungido. O ungido, ele sai antes de celebrar a Páscoa dele, da casa de Lázaro. E está especificando ali os dias da semana. Então fica fácil de você fazer essa contagem. Não precisa de duvidar. Na verdade, quando ele está ali, quando ele vai visitar Lázaro, quando Lázaro morre e ele precisa ressuscitar Lázaro, tem um diálogo dele com os discípulos, onde ele fala assim que eram 12 horas a parte clara, né, do dia. Ele falou, não são 12 horas o dia? Só que 12 horas dia, isso só ocorre 2 vezes no ano. Ou é no equinócio equivalente ao equinócio do primeiro mês, e equivalente ao equinócio do 7º mês do calendário celestial. Exato. Então, se a Páscoa estava para chegar, porque o contexto diz que a Páscoa estava aproximando, e ele precisava ir ressuscitar Lázaro dias antes da Páscoa, né, que aconteceu ali muito próximo, ele falou que eram 12 horas dia. Tá? Então, isso quer dizer que o equinócio tinha acontecido, ou seja, a estação estava ali, acontecendo. O primeiro mês do ano estava acontecendo. Isso aconteceu no primeiro mês do ano. Para ele ter feito essa afirmação é porque tinha acontecido, sim, a transição de estação. E por alguns dias, tanto o dia quanto a noite, eles se tornam partes iguais no primeiro mês do calendário. E mais detalhes aqui. Você tem no texto, né? Você tem no Evangelho os detalhes falando sobre esse contexto, tá? Os dias da semana em que o Cordeiro chega em Jerusalém, em que ele ali na entrada ali de Ramos, né? É muito claro, não tem discussão isso aqui. Mas enfim, não é esses méritos que nós queremos entrar aqui. E aí o Cordeiro, né, celebra a Páscoa exatamente no 3º dia da semana, à tardezinha, de manhã, os discípulos, onde quer que preparemos o ceder, né? Então eles separam o cordeiro ali e à noite eles imolam à tardezinha e celebram a Páscoa no crepúsculo, né? Quando já à noitinha. O texto é muito claro dizendo que ele, quando era chegada a noite, ele já estava sentado com os discípulos. Inclusive ele disse, olha, fazei isso em memória de mim, e ele é muito claro no horário e tudo mais. Então não pode ser qualquer dia, não pode ser qualquer horário. Tem um um horário específico para celebrar essa Páscoa. É o que a Escritura diz, tá bom? Se você acha melhor fazer de outra forma, fique à vontade. Mas eu e minha casa nós servimos... E não pode ser numa sexta-feira, essa situação, ou de quinta para sexta, né? Porque o início do ano, ele inicia no 4º dia da semana, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 14. A contagem do ano. Por quê? Porque foi ali que o Criador fez os luzeiros. E os luzeiros têm a participação de marcar o início do ano, porque foram feitos para esses fins. Então, se você conta 14 dias depois, vai se dar no dia 15. Do primeiro mês. Dia 15 do primeiro mês, aonde é feita a comemoração dos pães ázimos, chamado de Páscoa ou Pêssego. Então, nós temos aqui alguns detalhes, já em outros vídeos já colocamos, tá? Aquela semana ali teve 3 descansos, a Páscoa do Cordeiro no 4º dia exatamente, né? Que é no 15º dia da semana, sendo o 4º. Nós temos a Páscoa dos judeus na quinta-feira, você pode pesquisar isso na história, que eles celebram a Páscoa um dia depois do chamado Jesus por alguns, tá? Mas está aqui o calendário. Então, um outro detalhe, aqueles que estão conhecendo o canal agora e às vezes têm dúvida a respeito do sábado lunar, já tem vídeos no canal falando sobre este assunto, que pode ser que coloquem comentários, né, a respeito, dentro desse vídeo, a respeito qual sábado seria o correto e tudo mais, que é a dúvida de muitos. Então já tem vídeos no canal falando especificamente sobre esse assunto. Okay? Mas em detalhes, tá? Nós colocamos lá, o Cordeiro jamais celebrou um sábado lunar, nunca. Isso era costume dos fariseus, não o sábado semanal, o sábado festivo. O sábado festivo dos fariseus eram lunares, certo?
a história diz que eles mantinham o sábado semanal correto, mas o sábado das festividades eram de acordo com a marcação da lua. Mas enfim, e ele falou contra eles, né? Aqui está então, nós temos aqui a orientação toda, né? O primeiro mês, o segundo mês, até todas as festividades aqui mencionadas na escritura não são... 7 festividades. Mas Rogério, isso aí não está no calendário gregoriano. Não, o calendário gregoriano é um calendário destinado à fé cristã, certo? Que nós já explicamos em outro vídeo que a fé hebreia não é a fé cristã, né? E já explicamos também que o originador do cristianismo não foi Cristo, foi o próprio Constantino. Nós mostramos historicamente, para quem ainda não conhece, é só pesquisar e vocês vão conhecer. As comunidades aderiram isso por necessidade e também jura de morte. Mas enfim, aí chegando aqui até o 12º mês. O 12º mês será exatamente após a contagem de terça-feira em diante, numa outra terça-feira. São exatamente 364 dias. São 360 dias, como está em Gênesis, com 4 transições. Aqui nós temos a transição das estações, tá? É a última estação aqui do ano, na verdade a última não, a entrada da nova estação, e aqui vai ser o ano novo do próximo, que será o ano 6121, vai entrar aqui depois, tá? Então aqui está o calendário. Se você quiser esse calendário, mesmo não concordando, entra lá no grupo com a gente, nos chama pelo PV, e eu posso enviar o calendário para você analisar. Entende? Você pode também, assim como nós, pesquisar, conhecer pessoalmente e colocar em prática. Mas a melhor coisa de tudo é você ter a sua experiência pessoal. Eu vou abrir o Stellarium agora para dar oportunidade para você, então, entender dentro do Equador Celeste como que inicia o ano observando os luzeiros. Muito bem, Stellarium aberto. Hora de adquirir um pouco mais de conhecimento. Existe uma barra de ferramentas aqui, uma janela de localização, e a segunda, quando você passa o mouse à esquerda, você encontra a janela de data e hora. Você pode baixar, esse aplicativo é gratuito. Você pode baixar, ele funciona inclusive sem a internet, tá? Então, eu cliquei aqui, aparece essa barra, do calendário juliano, tá bom? Não tem outro calendário que dê para colocar aqui para avaliar o tempo, que é o mesmo gregoriano que nós utilizamos hoje, com algumas diferencinhas, mas as datas são iguais. Então, nós estamos hoje no dia 17 de março, certo? O terceiro mês do calendário gregoriano, você pode conferir aí na sua casa. Eu travei a hora aqui em 15 horas, 17 minutos e 11 segundos. E o ano vigente é o ano de 2004, aqui ó, calendário gregoriano, tá? 2024. É 2024. Aqui eu vou retroceder um pouquinho para a gente ver o sol aparecer aqui na linha do horizonte. O horizonte eu escondi ele aqui para facilitar a compreensão, mas ele tá lá, tá? Eu escondi o horizonte aqui, ó, mas ele tá lá para facilitar o alinhamento aqui com... Ah, mas eu não tenho, eu queria fazer isso na bússola. Você pode encontrar o leste aí e você vai observar através de um ponto. Você pode escolher um ponto fixo e fazer a marca aí na quarta-feira, tá certo? Então eu vou retroceder as horas aqui para trazer o sol de volta aqui para a linha, tá? Então hoje, se nós formos alinhar o sol aqui, parece até que já está alinhado. Olha só que interessante. Observem que é a data de hoje, tá? Então eu vou aproximar um pouco aqui para nós vermos se realmente o Sol está alinhado. Quando eu aproximo, eu posso colocar umas grades aqui de alinhamento para facilitar a compreensão. Essa não, a segunda. Para facilitar a compreensão. E eu posso colocar o Sol mais baixo para ver o alinhamento dele, tá? No leste celeste. É uma linha imaginária. Eu deixei aqui na data, eu vou avançar, né? Hoje, domingo 17, segunda-feira 18, ele encosta ao nascer, ele está indo para a esquerda por causa do horário do nascer. Se eu for com as horas para frente aqui, gente, ele vai subir, ó, tá?
É o mesmo sentido. Então, na terça-feira, olha como que na terça-feira ele está praticamente já entrando no quarto portão, certo? E ele vai fazer isso completamente no quarto dia da semana. Rogério, mas todo ano dá certinho assim? Não, tem ano que ele aproxima bem, às vezes passa um pouquinho, mas o eixo é aqui, tá? Para localização é aqui. Então eu vou para o dia 20. Quando eu chego no dia 20, ele já está dentro do quarto portão. E é por isso que ele vai agora para a esquerda durante todos os meses. Dias, ele vai estar dentro do quarto portão durante 30 dias. Após esses 30 dias, ele entra no segundo mês, equivalente ao quinto portão celestial. Note você... Ele vai até o extremo aí, até o trópico de Câncer. Que eu travei a data, o horário, e eu vou avançando aqui, ó, dia 20, 21, 22, 23, 24, e vou embora. Ele vai para a esquerda toda, que ele vai atingir o trópico, é natural, isso você aprende em geografia, tá? E se você não quiser usar o sistema, nem o aplicativo e nem a geografia, você pode fazer um marco aí nessa casa, tá bom? Quando ele chegar no seu extremo, ele vai retornar. Ah lá, ele chegou no extremo, tá indo para o extremo, chegou no extremo, ele vai começar a retornar. Ó, eu estou avançando as datas aqui. E ele vai retornar. É lógico que ele desce um pouquinho mais por causa do horário. Ele volta para o meio... para o Equador Celeste após exatamente 6 meses, tá? Ele vai voltar. Vai dar lá no mês de setembro, que parece, colocaram 9, mas é mês 7, né? O mês é 7. Setembro. Tá. Então, ele vai estar aqui alinhado de novo, certo? E ele vai para a sua esquerda, direita do marco. Ó, sobe um pouquinho, né? Passam outros luzeiros aí. Mas ele vai atingir o trópico à sua esquerda, ele vai atingir o trópico à sua direita, né? Atingir completamente o trópico para depois ele retornar, tá? E ele vai retornar de novo para o meio para começar um novo ano. Essa é a marcação celeste. Você pode fazer um marco aí na sua casa e observar tudo isso. Vocês percebem tá bom? Que por alguns momentos ele está mais alto, por outros momentos ele está mais baixo. A hora está fixada, mas o movimentar dele, né, é como se fosse um movimento que ele vai para cima, torna a voltar para baixo, torna a ir para cima e torna a voltar. Né? Esse movimento se chama analema. Tá? Isso, nós até vamos fazer um vídeo ao próximo, né, Mariane? Para mostrar esse detalhe, né? Isso, ele faz um desenho como se fosse um 8. Nos céus. Eu espero que você tenha compreendido, né? A data e a hora que já ficou para o ano de 2025, que ele foi e voltou, tá? Então, praticamente um ano depois, de 364 dias, ele alinha de novo no meio. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição no PV. Se tem dúvida, deixe seu comentário no vídeo, é importante para nós, seja ele de acordo ou não. Se você acha que você deve guardar o calendário lunar, nós temos vídeos aqui, nós já estamos com isso bem formulado na nossa mente, porque nós avaliamos durante anos o calendário lunar, o calendário judeu, o calendário gregoriano, muitos outros, nós colocamos à prova aqui no nosso marco. Nós cimentamos a sombra do sol ali num poste no chão e nós fizemos isso já para mais de anos. Então nós temos uma firmeza no que nós estamos falando, não porque alguém nos ensinou, mas porque nós aprendemos. Fizemos observações próprias. E a gente dá ênfase ao sol porque a escritura dos jubileus fala sobre isso. Que o próprio Criador apontou o sol como um luzeiro principal para fazer as marcações anuais. Após este luzeiro vem as marcações das estrelas, que também elas marcam as estações, elas marcam os tempos determinados do Pai, né? Primeiramente precisa haver o posicionamento solar, né? E as estrelas então vai se ajustando conforme isso, é como se fosse um grande relógio, tá? A Lua, né? Em contrapartida, a Lua, ela possui uma submissão
dentro desta contagem. Ela não efetua a contagem de 364 dias exatos como o Sol e as estrelas efetuam. Eu não estou tirando isso da minha própria boca. Eu estou tirando isso dos livros, tanto no livro dos Jubileus quanto no livro de Enoque, são coerentes a respeito deste assunto. E eu fiz a observação diária durante muitos anos a respeito desses luzeiros e eu posso afirmar com exatidão que o que está escrito a respeito do luzeiro lunar é verdadeiro, que ela não consegue marcar os 364 dias exatos juntamente com o Sol e as estrelas. Ela se atrasa na contagem. Então ela não é o luzeiro principal para marcar dias, meses, estações, anos, jubileus, sábados de anos e até mesmo sábado semanal. Eu espero que você tenha compreendido. Nós vamos ficando por aqui. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.